a todos os guardiões da semente da Seara Infantil. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Toda quinta-feira nós temos uma aula aqui às 19h30. Hoje, excepcionalmente, estamos começando um pouco atrasados, né? 20 minutos atrasados. Eu tive aqui um probleminha técnico, mas graças a Deus eu consegui resolver. E nós estamos aqui hoje para mais uma aula com o tema sugerido pela guardiã, a Vânia. Então, a Vânia, ela sugeriu lá no nosso clube esse tema, gerando crianças transformadas por Jesus. Então, hoje, nós vamos trabalhar com esse tema. Para mim, é muito bom estar aqui compartilhando com vocês sobre esse tema tão importante, tão relevante e que muitas vezes nos leva, né, a pensar, a olhar para as crianças, para as nossas crianças e pensar assim: poxa vida, eu estou ensinando essas crianças, estou dando tudo de mim para preparar a aula, preparar material, trazer para essas crianças, e eu não estou vendo essas crianças transformadas, eu não consigo ver essas crianças mudando de vida, essas crianças dando bom testemunho. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com isso, na verdade. E se você se preocupa com isso, já é um ótimo sinal. Sinal de que você é um trabalhador na seara infantil, preocupado em não somente plantar, mas plantar com o propósito de colher. Então, enquanto pais, enquanto educadores cristãos, como que nós podemos auxiliar nessa transformação na vida das crianças? Qual é o nosso papel enquanto educadores cristãos, enquanto pais, nesse trabalho de conduzir as crianças a essa transformação, a essa vida de maturidade cristã, a uma vida de testemunho da palavra de Deus que ela tem ouvido, né, que ela tem vivenciado? Como nós podemos gerar transformação no coração das crianças? Essa é uma pergunta que eu fiz para mim mesma quando eu sentei hoje para preparar esse tema. E eu fui orar e perguntar para Deus, fui pensando nas minhas experiências, nos testemunhos de vida das crianças que eu tenho trabalhado ao longo desses 31 anos, né? Hoje eu tive crianças que fez parte, né, da minha vida enquanto educadora cristã, enquanto professora de escola dominical, enquanto dirigente de culto infantil, evangelista de criança. Hoje já são adultos, são pais, são psicólogos, são médicos, são professores e estão por aí afora, né? Uns se dedicando também nesse ministério de ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? E é muito importante para nós pensarmos sobre isso. Como gerar na criança esse desejo de ser uma pessoa transformada, de ser uma pessoa diferente, especialmente nessa geração que nós estamos vivendo hoje, a tal chamada geração Z, né? E tantas coisas, tantas vivências tristes na vida dessas crianças expostas a tantas coisas terríveis logo na infância e que tem deturpado a mente, o coração dessas crianças, tem deturpado até a palavra de Deus, até o ensino da palavra de Deus na vida das crianças. Então, nós precisamos ter consciência de que o primeiro ponto a considerar nesse trabalho de gerar transformação na vida das crianças, o primeiro ponto
é nós nos preocuparmos em que em realizar um trabalho que não seja superficial. Tem algumas a transmissão, vocês estão conseguindo me ouvir? Tem alguém aí que não tá me ouvindo, que tá chegando travado aí para vocês? Responde aí para mim, por favor, gente. Se tá chegando travado para vocês, porque aqui para mim tá indo tudo bem, a internet tá indo tudo bem. Tá chegando bem aí? Digita aí para mim, por favor, se já consertou, se vocês estão me ouvindo direitinho. Ou se continua travado. Ah, que bom. Voltou agora. Então, vamos continuar, né? Eu estava falando, eu não sei até que ponto vocês ouviram, porque me informaram agora que estava travado, né? A transmissão estava travada. Mas a gente estava falando sobre como gerar no coração das crianças, né? Na vida das crianças, transformação, uma vida transformada por Jesus. Como nós podemos, que tipo de trabalho, enquanto educadores cristãos, enquanto pais, que tipo de trabalho nós devemos exercer para que essa criança, ela alcance uma maturidade cristã, para que ela dê testemunho da transformação que Jesus fez na vida dela. Então, eu diria que o primeiro ponto a considerar seria realizar um trabalho que não seja superficial. Seria realizar um trabalho onde a preocupação não seja apenas contar historinhas ou contar historinhas da Bíblia para as crianças, mas um trabalho relevante, um trabalho onde nós não devemos levar somente informação, mas uma informação que gera transformação. Então, para que a nossa informação para as crianças gere transformação, é preciso que a gente realize um trabalho sério, é preciso que a gente realize um trabalho comprometido e nós precisamos também de algumas estratégias, né? Eu imagino que você, como líder de criança, você com certeza se sentiria frustrado, insatisfeito, se você percebesse que durante tantos anos de trabalho, tanto tempo de trabalho investido na vida de uma criança, as longas horas que você investiu preparando recurso, preparando material para ministrar para as crianças, preparando sua aula, aí no final das contas você não vê nenhuma transformação na vida das crianças. Você olha assim para as crianças e fala assim, meu Deus, parece que eu não ensinei nada para esses meninos, para essas meninas. Às vezes nós como pais, nós vemos isso em nossos filhos, né? Então, nós precisamos ter em mente que o nosso propósito, na hora de plantar, nosso propósito tem que ser a colheita. Não é plantar por plantar. Não é você plantar uma plantinha e largar ela lá, Deus dará, não. É você plantar com desejo, com esperança de que você vai colher aquilo que você plantou. E plantar a semente da palavra de Deus é colher corações de crianças transformadas. Plantar a semente de Deus no coração das crianças é colher corações de crianças transformados para Jesus. Afinal de contas, nós estamos ali dedicando nosso trabalho, nossas forças, nossos dias, para isso. Tem que ser para isso, a fim de ver uma transformação na vida das crianças. Então, nós precisamos ter em mente isso. Não estamos na classe da escola dominical ou na ministração do culto infantil ou dentro de casa educando nossos filhos. Não estamos ali para perder tempo. Não podemos perder tempo. Porque o mundo não perde tempo. O diabo não está brincando. Está investindo o tempo
todo em tirar os nossos filhos da presença de Deus. O inimigo está investindo o tempo todo, de todas as formas, para tirar as nossas crianças de estar na presença de Deus. Então, nós sabemos que essa estratégia dele já é velha. Desde lá, a gente vê lá em Gênesis, quando ele quis lá matar Moisés, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Quis matar Moisés ainda criança, né? Quis matar José ainda criança. Quis matar Jesus ainda criança. Então, ele usa de várias estratégias, usou autoridades. Lá, eles usaram, o diabo usou autoridades. Usaram Faraó, usaram os próprios irmãos mais velhos de José, usaram Pilatos, usaram as próprias autoridades para destruir os planos de Deus na vida daquelas crianças que Deus já tinha escolhido desde o ventre materno. E ele não brinca. E o mundo não brinca, e o inimigo investe. Nós estamos vendo aí tantas leis aí querendo ser aprovadas, né? Lei para aprovar aborto, lei para aprovar até a pedofilia, tantas coisas terríveis para destruir nossas crianças. Então, nós não podemos perder tempo. Todo o nosso trabalho com as crianças precisa ser intencional, um trabalho que vai gerar frutos. Então, nós, com certeza, não gostaríamos de ver essas crianças que estão sendo ministradas por nós, estão sendo ensinadas por nós. Nós não gostaríamos de ver essas crianças sendo desobedientes, essas crianças crescendo e cometendo crimes, sabe? Cometendo coisas terríveis. Não, nós não queremos isso, não é verdade? Então, nós precisamos, mais do que informação, nós devemos nos preocupar com a transformação dessas crianças, porque é um coração transformado. É um coração transformado que vai gerar frutos. Sabe? Nós temos algumas estratégias, né, para alcançar essa transformação. Mas, como, Tia Áurea, como nós vamos gerar transformação na vida das crianças? Qual é o nosso papel enquanto educadores cristãos nessa tarefa? Então, tem muita coisa que nós podemos fazer, sim. Nós somos chamados para auxiliar os pais nessa tarefa. Eu digo auxiliar porque a palavra de Deus, né? Deus deu essa incumbência, em primeiro lugar, foi para os pais. Então, vou ler aqui um trecho para vocês do que está escrito na Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 9. Diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Amarre-os como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. É sobre isso, como gerar crianças transformadas para Jesus, que eu quero compartilhar com vocês. Então, aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos do 4 até o 9, a gente vê várias estratégias aqui de como ensinar com persistência. O que é ensinar com persistência? É repetir, é escrever o versículo e pregar na parede. Aqui fala até para escrever e pôr na testa, amarrar na mão, né? Os judeus faziam isso, né? Se eu não me engano, eles fazem isso ainda. Então, quando eu digo gerar, eu quero que vocês interpretem isso no sentido mais amplo da palavra. O que é gerar? Então, João, no capítulo 3, os versículos 1 até o 18, nós vimos ali um mestre da lei, né? Um fariseu, Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. Ele conhecia tudo sobre a lei. Conhecia tudo sobre, naquela época, né?
Era a Bíblia que Jesus lia, né? O Antigo Testamento, era a Bíblia que Jesus lia. Então, naquela época, esse moço chamado Nicodemos, né, um experiente estudioso da lei, ele ouviu tanto falar sobre Jesus, ele ouviu tantas coisas que Jesus estava fazendo e falando, que ele ficou curioso. Ele sabia das profecias. Ele sabia que Deus enviaria o Messias. E ele também possivelmente estava na dúvida, será esse o Messias? Então, para não contrariar os seus coleguinhas de trabalho, né, os outros fariseus e saduceus, o povo lá do Sinédrio, o que ele fez? Ele foi encontrar com Jesus às escondidas. Foi procurar Jesus à noite, lá às escondidas. E perguntou para Jesus, né, o que ele tinha que fazer para ser salvo. Mas Jesus falou para ele, ó, você tem que nascer de novo. Só que ele entendeu o nascer de novo literalmente. Como assim nascer de novo? Eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Vou nascer de novo? Jesus falou, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, você precisa ter um encontro pessoal com Deus, você precisa arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que você é pecador, que você nasceu pecador, que você, para fazer parte da família de Deus, para você ser um filho de Deus, para você se tornar um filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo de que você é um pecador e você precisa de um Salvador. E Jesus falou para ele, né? Quem era o Salvador. E aí, a primeira coisa, né? Quando a gente pensa em gerar, a gente pensa em nascimento. Quando a gente pensa em gerar, a gente pensa em nascimento. E gerar na Bíblia significa dar à luz, tanto na Bíblia quanto no dicionário. Gerar significa dar à luz, procriar, fazer existir. Então, nas escrituras, essa palavra frequentemente usada com o significado de nascer de Deus, se tornar filho de Deus. Então, o gerar aqui, né, está ligado ao nascimento. E Jesus falou para Nicodemos que para ele ser salvo, ele precisava nascer de novo. Por quê? Porque lá em Salmo 51:5, Davi escreveu, em pecado me concebeu a minha mãe. Em Romanos 3:23, diz que todos pecamos e destituídos fora estamos da graça de Deus, da glória de Deus. Separados estamos da graça de Deus. E somente nascendo de novo, através do arrependimento, através do perdão dos nossos pecados por Jesus Cristo, reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos de Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo que nós não podemos fazer nada, não tem sacrifício nenhum que nós podemos fazer para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser gerados novamente e nos tornar filhos de Deus. Então, nós podemos somente participar da família de Deus, podemos ter esse novo nascimento através do nosso encontro com Jesus Cristo, através da forma que Deus mesmo escolheu para que houvesse esse ligamento de novo com Ele. Então, quando lá no Éden, Adão e Eva se separaram de Deus por causa da desobediência, Deus não quis que eles ficassem totalmente separados dele. Então, Deus prometeu ali um Salvador. E no tempo certo, Deus cumpriu a sua promessa, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. E enviou o libertador, enviou o seu próprio filho, sem pecado, nasceu como ser humano, porém Jesus nunca pecou. E o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Jesus pagou os nossos pecados na cruz. E é reconhecendo isso, reconhecendo a nossa pecaminosidade e ensinando as crianças isso, é que vai gerar transformação na nossa vida e na vida das crianças. João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz que aos que receberem
receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, para gerar crianças transformadas por Jesus e ajudá-las a experimentar o novo nascimento, para ajudá-las a crescer espiritualmente depois que elas nascerem espiritualmente falando, de modo crescerem espiritualmente de modo saudável, né, que em suas vidas elas demonstrem que elas foram transformadas por Jesus, nós precisamos de usar algumas estratégias. E todas essas estratégias estão escritas na Bíblia, a palavra de Deus. Todas essas estratégias estão lá. Então, nós vamos ver aqui, eu vou apresentar para vocês pelo menos 7 estratégias que nós podemos utilizar para ajudar essa criança, para fazer gerar nessa criança que Deus colocou em nossas mãos a transformação de vida, viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, viver de modo digno como filho de Deus. Então, a primeira estratégia é a oração. Jesus, quando ele assumiu o seu ministério, a primeira coisa que Jesus fez foi ir para o deserto orar e jejuar. Por si mesmo, pelos que Deus ia trazer para ele, pela obra que ele ia realizar, pelo trabalho que ele ia realizar, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, orando e jejuando. Então, Jesus nos deu esse exemplo. Em várias passagens lá nos evangelhos, nós sempre vemos Jesus indo para o monte orar, para um lugar orar. Jesus sempre estava em oração, em conexão com Deus, porque Jesus mesmo declarou: sem mim nada podeis fazer. Então, nós precisamos estar em conexão com Deus. Nós precisamos estar orando, pedindo a Deus que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê capacidade intelectual, espiritual, emocional, para levar a palavra dele de modo que gere uma transformação genuína no coração das crianças. E olha, somente Deus pode fazer isso. Somente Deus. João 16:8 fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nós precisamos estar em oração. O mundo, ele ensina a transformação, ele fala que as pessoas têm que ser transformadas pela educação. Como um bom cidadão, tendo um bom comportamento, aprendendo a falar por favor, obrigado, com licença. Então, essa é uma transformação exterior, como diz, só da casca, né? É muito superficial. E essa transformação não é duradoura. Não é duradoura. Então, a transformação genuína é aquela que vai permanecer pelo resto da vida das crianças. E ela só pode vir pelo Senhor. Só Deus pode gerar essa transformação que nós precisamos, que as crianças precisam. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E é por isso que nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Nós vamos trabalhar? Vamos. Daqui a pouco nós vamos ver as outras estratégias e vamos ver que nós temos esse papel, como eu disse lá no início, né? Esse papel de auxiliar os pais nessa transformação, né? A gerar essa transformação na vida das crianças. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não podemos fazer nada, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela força, mas é pelo poder de Deus. Então, lembre-se, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai convencer as nossas crianças do pecado em que elas têm vivido, da situação de pecadores que elas estão. É o Espírito Santo que vai convencer para elas que Jesus é a nossa justiça, que Deus
enviou o seu filho para fazer justiça, morrendo em nosso lugar. Então é Deus, é o Espírito Santo quem vai convencer a criança de que ela precisa de Deus, que ela precisa se converter dos seus maus caminhos, que ela é pecadora. Ah, tia Áurea, mas a criança é inocente. Vocês já ouviram falar isso? A criança é inocente, a criança é um anjo. A criança não sabe nada disso, não. Você quer saber se a criança é inocente ou não? Tem uma aula minha lá no YouTube, no canal da Seara Infantil. Eu te convido para ir lá assistir. O tema da aula é pecado falar sobre pecado para as crianças? O que você acha? É pecado falar? Ah, mas as crianças são inocentes, elas não entendem. Ah, não, mas para que falar desse tema assim tão forte para as crianças? Falar do diabo, do inferno, falar de pecado? Não, vamos falar de amor, de alegria. Não posso concordar com isso, porque a palavra de Deus não concorda com isso. Nós acabamos de ler aqui Deuteronômio para ensinar a criança, inculcar com persistência, ensinar a criança por quê? Porque a ciência está aí para nos mostrar, para nos provar que é na fase infantil, que é na idade de 0 até 6, de 6 até 10, é que a criança tem toda a capacidade intelectual para aprender qualquer coisa que você quiser ensinar. Quer ensinar a criança a tocar um instrumento? Ensina até os 10 anos, que ela vai pegar com uma habilidade incrível. Por isso que existe o ensino fundamental, gente. Ninguém entra no ensino fundamental com 20 anos de idade, não. Quer dizer, entra hoje, né, esqueci o nome da... esqueci, gente. Deu um branco aqui. Mas as pessoas que cresceram analfabetas, que não tiveram oportunidade de aprender a ler, né, hoje elas têm essa oportunidade. Antigamente, lá no meu tempo, em 1900 e alguma coisa, era um Mobral. Alguém aqui já ouviu falar de Mobral? Então, naquela época, quando as pessoas já eram adultas, não tinham tido a oportunidade de estudar, então elas faziam Mobral. Hoje elas fazem o EJA, eu acho que é isso mesmo, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos, é isso mesmo, lembrei. Até que minha cabeça não tá muito ruim, não. Então, mas por quê? Porque elas perderam uma grande oportunidade. Se elas tivessem aprendido lá na infância, no período certo da aprendizagem lá, de 0 até 10 anos, elas com certeza hoje estariam, né, em um nível muito maior de cultura, de sabedoria, etc. Então, vamos aproveitar a infância, sim, para falar para as crianças da necessidade que elas têm de salvação. Por quê? Porque elas entendendo isso, elas vão ter uma experiência com Jesus e elas vão crescer dia a dia sendo transformadas por esse convívio, por essa aproximação, por essa intimidade com Jesus e sua palavra. Por isso, nós não podemos sair de nossas casas para ministrar uma aula para as crianças sem antes orar. Nós não podemos ir na força do nosso braço, achando que é a nossa experiência em ensinar, achando que o recurso visual lindo e maravilhoso que nós fizemos, achamos que nós temos uma excelente didática, que nós temos uma aula bem legal para ministrar, achando que tudo isso vai ser suficiente, porque não vai. Tudo isso é necessário, mas não é suficiente. Lembra disso. É necessário você preparar a sua aula, preparar os recursos visuais, é necessário você ter uma boa didática, é necessário tudo isso, mas o mais necessário é você se colocar na presença de Deus, orar, pedir ao Senhor. Hoje mesmo, quando eu vim preparar essa aula para vocês, eu fui orar. Senhor, tem misericórdia, me dá sabedoria, me dá discernimento, me mostra aqui o que eu posso falar, o que eu devo falar. Comecei a fazer minhas pesquisas, minhas leituras, me deparei aqui com um vídeo
da pastora Wilze Adorno. Ela é uma ministra de crianças, ela é pastora de crianças. Ela tem um ministério infantil lindo. Vocês quiserem, pode segui-la no Instagram, lá no YouTube também. Wilze Adorno, Wilze com W, tá? Então eu ouvi uma pregação dela lá e foi muito bom para mim, né? Rememorar, recordar tantas coisas sobre esse tema, né? Gerando na criança um coração transformador, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos orar. A oração é a primeira ação que nós devemos ter para gerar transformação no coração das crianças. Por quê? Porque nós dependemos exclusivamente do Senhor. Segunda estratégia, para nós vermos transformação na vida das crianças, nós precisamos evangelizar as crianças. Evangelizar as crianças. Lembra de Nicodemos lá? Que foi lá ouvir Jesus? Jesus falou, sem nascer de novo, meu filho, tem jeito não. Se não nascer de novo, não tem jeito não. Então, nós precisamos evangelizar as crianças. Nós não estamos aqui apenas para ensinar as crianças o que elas devem fazer ou o que elas não devem fazer. Nós não estamos aqui apenas para ensinar as crianças historinhas da Bíblia. Mas nós estamos aqui para ensinar as crianças a ter um relacionamento com o Deus da Bíblia. Porque na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, na vida de João, de Paulo, de Pedro, quem realizou todas aquelas coisas maravilhosas que aconteceram foi Deus, não foi eles na força deles. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus, assim como nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, eu estava falando para vocês da pastora Wilze, né? Ela deu um testemunho falando que quando ela nasceu num lar evangélico, né? Num lar cristão. E quando ela tinha 7 anos de idade, ela estava ali no culto e a sua tia estava do lado dela. A tia não era tia professora não, viu gente? Era a tia de sangue mesmo, a tia parente. Então, o pastor fez o apelo, né? Quem queria naquele dia confiar em Jesus como seu Salvador, entregar sua vida para Jesus. E ela, a Ilse, né? Ela tinha apenas 7 anos, ela ficou lá quietinha. Aí a tia foi e perguntou para ela: Ilse, você gostaria de confiar em Jesus como seu Salvador hoje? De tomar essa decisão e entregar a sua vida para Jesus? Ela falou assim: ué, tia, você esqueceu? Eu já sou crente. Meus pais é crente, eu já sou crente. E aí, a tia, com muita sabedoria, com muito discernimento, falou para ela: sim, você, graças a Deus, nasceu num lar cristão, seus pais são crentes, sim, são cristãos, creem em Jesus, são salvos, mas a nossa salvação ela é individual. Cada um de nós vai prestar contas para Deus, cada um de nós. Então, não é o seu pai que desobedece para você, não é o seu pai que obedece para você. É você que toma suas decisões. Então, a decisão de seguir Jesus é sua. E aí, naquele momento, a Ilse conta que naquele momento, com 7 anos de idade, ela entendeu que a responsabilidade de entregar, de confiar sua vida a Jesus, de receber Jesus como seu Salvador, era somente dela. E ela fez isso, ela entregou para Jesus a sua vida. E ela disse que foi um momento marcante na vida dela, que ela não esqueceu daquilo nunca mais. Então, será que nós estamos marcando na vida das nossas crianças esse dia tão glorioso, tão maravilhoso, que é esse dia de entregar a nossa vida para Jesus, de confiar nele como nosso Salvador? Nós estamos preocupando com isso? Nós precisamos preocupar. Nós precisamos preocupar, porque filho de crente não é crentinho. Eu costumo dizer que filho de crente é um pecadorzinho, é uma Evinha, é um Adãozinho, que precisa se converter dos seus maus caminhos, que precisa entender que é pecador sim, que precisa da salvação, que só Jesus pode salvar. Então, mais uma vez, se você tem dúvidas sobre se a criança
ela precisa de salvação ou não, se a criança precisa ser evangelizada ou não, se a criança precisa ouvir ou não sobre o pecado e sobre a salvação, eu te convido a ir lá no canal da Seara Infantil e assistir a minha aula sobre é pecado falar sobre o pecado para as crianças? Então, pega essa aula lá e assista, tá bom? Então, nós precisamos pregar o evangelho para as crianças e pregar com urgência. É preciso que as nossas crianças tenham uma experiência real com o Senhor, que elas entendam que precisam sim nascer de novo. É preciso ser urgente nisso. Nós precisamos, isso precisa arder no nosso coração. Pensar que não é somente ensinar historinhas sobre Jesus, sobre Adão, sobre Eva, sobre Davi vencer o gigante Golias. Não, elas precisam entender que elas precisam vencer o pecado, vencer o mal. Elas precisam entender que Jesus morreu na cruz pela vida delas. Elas precisam entender com mais profundidade o evangelho, sim. A criança, vou falar de novo, a criança tem capacidade sim para compreender. Deus é tão maravilhoso que Deus criou o ser humano com toda a capacidade latente de aprender tudo do 0 aos 10 anos. A criança tem todos os neurônios assim, ó, pulsando, doido para aprender. Quanto mais informação a criança tiver, mais transformação vai haver. Então, ela tá tendo tanta informação aí nos desenhos animados, nos jogos, nas mídias, com os próprios amigos, nas escolas. Ela tá tendo tanta informação maligna e tá sendo transformada malignamente, gente. Vocês já viram que tem reportagens terríveis de crianças assassinas, crianças que fazem bullying com a outra, com maldade no coração, querendo destruir a outra pessoa. Isso é o quê? Isso é a informação errada que essa criança recebeu. E essa informação gerou uma transformação para o mal na vida da criança. Então, se nós temos a oportunidade de gerar uma transformação para o bem, para a vida, para Jesus na vida dessas crianças, por que nós vamos perder tempo, gente? Não podemos perder tempo. Nós podemos usar diversas estratégias para pregar o evangelho para a criança. E uma das estratégias nesse evangelismo infantil é a gente apresentar para a criança o plano da salvação. Apresentar o plano da salvação. Você já conhece o plano da salvação através das cores? Você já conhece? Se você não conhece, você me fala aqui ou me fala no direct que você não conhece, que eu vou mandar para você um PDF, tá? Explicando direitinho como é o plano da salvação, tá bom? As cores do plano da salvação. Então, não perca a oportunidade na sua sala. Aí, Fernanda tá falando aqui que ela não lembra bem, então. Vou falar rapidinho aqui, Fernanda. Aproveitar e mandar um beijo pra você, viu? Minha sobrinha querida. Saudade. Então, é o seguinte, o plano da salvação. Foi criado o plano da salvação para dar mais ênfase, né, no ensinamento para as crianças através das cores. Então, as primeiras vezes que ensinaram o plano da salvação foi usando a cor preta primeiro, tá? A cor amarela, a cor preta, a cor vermelha, a cor branca e a cor verde. Só que hoje a gente não usa mais a cor preta, tá? Por quê? Porque já tivemos casos de crianças que se identificaram como crianças negras, que se identificaram como pecadoras, que não tinha jeito para elas porque elas eram negras, né? Então a gente já teve muitos casos também de bullying, das próprias crianças na igreja falar, fulano, entendeu? Você não vai pro céu não, porque você é negro. Então, para não ter mais essa confusão, né? E mostrar que Jesus ama a todos, independente da cor, Jesus não faz separação de pessoas, nós mudamos as cores. Tem gente que colocou marrom, tem gente que opta
pegar fazer, por exemplo, um coração branco e manchar ele com alguma cor assim, uma cor de marrom, uma cor mais escura, alguma coisa assim, tá bom? E eu, particularmente, eu uso algumas estratégias assim também, tá? De usar outras cores, assim, cores escuras para simbolizar as trevas, né? Para simbolizar a escuridão em que o pecado nos leva, né? Estamos afastados de Jesus. Então, a cor escura é para isso, né? Pode usar um azul escuro. Eu já usei muitas vezes o azul escuro para mostrar que nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Aí a cor amarela, que vem primeiro, aliás, né? Então a cor amarela vem lembrar sobre o ouro. Aí a gente vai citar lá Apocalipse, as ruas de ouro, o reino de Deus, falar o que tem no reino de Deus, o que não tem, falar que Deus deseja que nós estejamos morando lá com Ele. Aí vem a cor escura, que você vai falar que foi o pecado que nos separou de Deus. Aí vem a cor vermelha, que você vai falar sobre você pode falar, eu falo que o coração fica sujo com o pecado. Pode falar isso sim também. A cor vermelha, que vem falar sobre o sangue de Jesus, né? A cor branca, que vem falar quando nós nos arrependemos, Jesus nos purifica. E a cor verde vem falar sobre o nosso crescimento espiritual. É aqui que chega a parte da transformação, que é viver uma vida que agrada a Jesus. Que é viver, aí você compara, né, a nossa vida como uma plantinha, que a plantinha para crescer, ela precisa estar sendo cuidada dia a dia, assim, a nossa vida espiritual precisa estar sendo cuidada dia a dia, né, para a gente não cair de novo, não entristecer de novo o coração de Jesus. Então, a segunda estratégia é evangelizar a criança. Primeira estratégia, orar. Segunda estratégia, evangelizar a criança. E um exemplo de como evangelizar a criança é utilizar o plano da salvação. Aí, eu vou entrar aqui nesse ponto aqui apresentando o plano da salvação para a criança. Então, se você deseja gerar transformação na vida da criança, você precisa aproveitar todas as oportunidades e falar quantas vezes for preciso, tá? Então, em algum momento, tudo vai fazer sentido para ela. De tanto ela ouvir, daqui a pouco nós vamos falar sobre outra estratégia, que é a repetição. Então, em algum momento, o Espírito Santo vai agir convencendo aquele coraçãozinho. Então, quando Jesus foi lá falar Nicodemos foi lá falar com Jesus, Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer. O Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na hora certa, na hora que Ele quiser, na hora certa, porque é Ele que sabe a hora certa. O nosso papel é aproveitar todas as oportunidades. Então, vem aqui o plano da salvação como a terceira estratégia, tá bom? Então, oração, evangelismo, terceira estratégia evangelizar apresentando o plano da salvação. Então, quando você for ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia, quando você for pregar o evangelho, você faça com a intenção de produzir um novo nascimento na vida das crianças. Por quê? Nós precisamos tomar cuidado para não gerar meros religiosos. Por quê? Para não gerar apenas pessoas que vão para a igreja. Eu vou para a igreja, domingo é dia de ir para a igreja. Eu vou para a igreja, escutar uma historinha, cantar uma musiquinha, colorir uma folhinha. Então, nós não queremos isso. Nós não queremos que as crianças sejam igrejadas e nem se tornem religiosas. Nós queremos que as crianças tenham uma experiência do novo nascimento, para que elas sejam transformadas. Já aconteceu alguma vez de você contar uma história e contar uma história da Bíblia e a criança falar assim: tia, eu já sei essa história. Já aconteceu com você? Então, mas aí que eu pergunto para elas: você sabe essa história? O que você aprendeu com essa história? Porque aí eu vou levar a criança a refletir. Que bom, você já conhece a história de Davi e Golias? E o que é que você aprendeu com essa história?
Aí, se ela falar o que ela aprendeu com a história, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, ai, que bom, tá vendo, gente? Olha o que fulano aprendeu com a história de Davi e Golias. Mas eu vou contar para vocês, porque eu quero ensinar para vocês mais algumas coisas. E aí você vai contar a história. Então, recapitulando, para gerar transformação na vida das crianças, primeiro nós precisamos orar, depender totalmente de Deus, do Espírito Santo. Segundo, nós precisamos evangelizar as crianças, porque elas precisam ter um novo nascimento, experimentar um novo nascimento. Nós não podemos ver a transformação na vida de uma criança se ela não nascer de novo. Terceiro, outra estratégia para evangelizar a criança, vamos usar o plano da salvação. Quarto, nós devemos ensinar as doutrinas bíblicas para as crianças. Tia Áurea, mas aí você pegou pesado? Ensinar a doutrina bíblica para criança? Não, tia Áurea, pelo amor de Deus. Sim. Sim, vou falar bem forte. Sim. Nós devemos ensinar as doutrinas bíblicas para as crianças. O que são as doutrinas? São os princípios, são os objetivos pelos quais nós estamos contando a história de Davi e Golias, do mar, que Moisés abriu o mar vermelho, segundo a palavra de Deus. E isso, Fernanda, falar sobre os princípios, eu falo sobre os princípios. Doutrina é o que é doutrina? Doutrina são os princípios bíblicos que nós aprendemos para aplicar na nossa vida. Porque Tiago, lá na carta de Tiago, ele fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes. Como é que nós vamos praticar uma coisa que nós não aprendemos? Não é verdade? Então, como ensinar a doutrina bíblica para as crianças vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, eu já estou te adiantando para você não perder. Você quer saber como que vai ensinar a doutrina bíblica para a criança? Não perca a nossa próxima aula, tá bom? Porque hoje o nosso objetivo é como gerar um coração transformador na vida da criança, né? Então, ensinar doutrinas bíblicas é uma estratégia. A ordem de Jesus na grande comissão, lá em Mateus 28, nos capítulos 19 e 20, Jesus falou assim, ó, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segundo ponto, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus falou, vai lá, evangeliza, batiza, ensina a guardar. Ensina a guardar. É isso que, esse ensinar a guardar. Ensinar tá dentro da doutrina. O guardar tá dentro, não só guardar, eu já sei, tá bom, eu sei que eu não posso matar, aí então eu não vou matar. Então eu vou praticar esse ensino. Guardar também tem o sentido de praticar o ensino. E ele fala aqui, ó, eu estou com vocês todos os dias. Que é naquele momento lá primeiro que nós falamos da oração. Eu me sinto, Senhor, incapaz, Senhor, de ensinar isso para o meu filho, para as minhas crianças na igreja. Eu me sinto incapaz, Senhor. Aí o Senhor vem e fala com você, eu estou com você todos os dias. Eu vou te capacitar. Eu vou te dar todos os instrumentos, tudo que você precisa para realizar esse trabalho. Então, o ensino, ele vem depois do evangelismo. Você evangelizou a criança, ensinou para ela que ela precisa. O que é evangelizar, gente? O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia da salvação. A boa notícia a má notícia é que todos pecaram. Todos nós somos pecadores, todos nós merecemos o inferno, todos nós não merecemos estar na presença de Deus. Mas a boa notícia, o evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Deus enviou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. E Jesus não está morto, ele está vivo, está sentado à direita de Deus. E todo aquele que o procurar, todo aquele que o buscar, ele vai salvar, ele vai transformar. Então, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja,
Não, não fique satisfeito com as coisas desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é através da renovação da nossa mente que nós somos transformados. E o que é esse renovar a mente? Como é que essa mente nossa vai ser renovada? Porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos ali com o desejo de pecar, de fazer o mal. Igual fala assim, mas a criança não é pecadora. A criança já nasce, gente, com vontade de fazer o mal. A criança já nasce birrenta. A criança já nasce implicante, pirracenta. É ou não é? Eu tô falando alguma asneira aqui? Isso tudo é pecado, gente. Então, para que essa criança tenha uma mente renovada e entenda que mais do que ter um padrão repetitivo, de um padrão moral repetitivo, ela precisa ter uma transformação na sua mente, nós precisamos inculcar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai renovar a mente dessa criança. Quanto mais você se achega a Deus, mais você se afasta do mal, mais você vai sendo transformado de dia em dia. Então, conhecendo as doutrinas bíblicas, a criança vai fortalecer sua fé. E a cada dia ela vai desejar viver de modo digno do Evangelho, mostrando em suas atitudes o pequeno Cristo que ela está sendo formada. Pequeno Cristo. É isso mesmo. É para isso que nós somos educadores cristãos, enquanto pais, enquanto professores. É para isso que nós somos educadores cristãos. Para que dia a dia primeiro nós, possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e assim transferir esse conhecimento para as nossas crianças. Assim como nós estamos buscando a Deus, orando, lendo sua palavra, servindo a Deus e ensinando nossas crianças, assim como Cristo está sendo formado em nós, Cristo também vai sendo formado nas crianças. Nós precisamos buscar isso, o caráter de Cristo. Não é que eu confiei em Jesus como meu Salvador, agora eu tenho Jesus como meu Salvador, agora eu vou ser a super santa, não. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar sujeitos a pecar. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que buscar a perfeição, dia a dia, renovar a nossa mente. A palavra de Deus até fala, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que desobedecia não desobedece mais. Então, o ensino da palavra de Deus, para haver transformação, para haver mudança nas nossas vidas, para nós não perdermos tempo com as nossas crianças, o ensino da palavra de Deus precisa ser levado a sério. Precisa ser levado a sério. Precisa ter comprometimento, precisa ter responsabilidade na nossa parte. Muitas vezes, eu como líder, né, no departamento infantil, eu percebo muitos educadores cristãos perdendo tempo com as crianças, perdendo a oportunidade de ensinar a palavra para que elas sejam transformadas. Às vezes chega lá na sala, né, com as crianças, põe um filme, deixa as crianças, umas assistem, outras bagunçam. E tô falando que não pode pôr filme não, gente. Pode pôr um filme sim, desde que esse filme, como eu disse, desde que tudo tenha um propósito. Botou um filme, parou o filme, vamos meditar sobre o filme, vamos interpretar o filme, vamos ver o que está falando ali no filme, o que nós podemos aplicar daquilo que nós aprendemos no filme. Então, não é fazer as coisas por fazer. Não é você ir para a sala, lá na igreja, olhar as crianças para os pais terem um tempo no culto. Não, você não é babá. Você está ali com um propósito. E o seu propósito ali é plantar. O seu propósito como mãe, como pai, como educadora cristã, é plantar a boa semente da palavra de Deus. Então, essa boa semente, ela precisa estar germinando em você primeiro. Ela precisa estar gerando frutos em você primeiro. Por quê? Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos.
Então, primeiro, é preciso ter uma transformação na minha vida. Eu preciso ter primeiro a minha mente renovada para que o que eu for ensinar seja de fato verdadeiro. Não é aquele velho ditado, faça o que eu faço, mas não quer? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí a gente vê ali, né, lá em Atos, quando Pedro e João eles chegam ali na porta do templo, tem uma pessoa ali, um aleijado, pedindo esmola. Aí Pedro vai e fala para ele, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Então, o que é que Pedro tinha ali para dar para ele? Fé. Pedro tinha a sua fé que no poder do nome de Jesus Cristo, aquele homem poderia se levantar e andar. E foi o que aconteceu. Então, o que é que nós temos? O que é que eu tenho para oferecer para as minhas crianças? Nós precisamos ser transformados por essa palavra. E às vezes, eu percebo também que existem muitos educadores cristãos sofrendo por inanição. Sofrendo deficiência da vitamina B de Bíblia. Muitos educadores cristãos estão raquíticos por falta da vitamina B de Bíblia, por falta da vitamina O de oração, por falta da vitamina A de amor, amor por Deus, amor por si próprio, amor pelos outros, amor pelas crianças. Então, como é que você vai ensinar as crianças? Como é que você quer ver uma criança transformada? Você vai ensinar para ela que ela precisa perdoar se você não perdoa. Como é que você vai falar para elas que elas têm que controlar a ira, a raiva, se você não controla? Então, gente, a gente precisa viver essa palavra que nós ensinamos. Quando nós formos preparar a palavra que nós vamos levar para as crianças, ensinar para as crianças, nós precisamos preparar isso com muito temor e com o coração realmente voltado para Deus, pedindo a Deus que em primeiro lugar fale conosco, para que a gente possa ensinar para as crianças, porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não vive. A gente ensina muitas vezes a palavra de Deus só como uma historinha. E aí queremos ver transformação na vida das crianças. Nós não vamos ver transformação na vida das crianças se ensinarmos a palavra de Deus somente como historinha. Por isso vem a quinta estratégia. O seu ensino precisa ser intencional. Para você ver transformação na vida das crianças, você precisa ensinar de modo intencional. Durante todo o tempo que você estiver com as crianças, aproveitando todas as oportunidades. Nós devemos ensinar a Bíblia em tudo aquilo que nós fazemos com as crianças. Não podemos perder tempo. Você vai fazer uma dinâmica? Que seja uma dinâmica voltada para a mensagem, para a palavra, para o ensinamento, para a doutrina que você vai trabalhar naquele dia. Você vai, mesmo com uma folhinha para colorir, simplesmente não pega uma atividade xerocada, impressa e põe lá na mesinha para as crianças colorir, não. Senta lá na mesinha com elas, passa pelas mesinhas e fala, olha, o que é que você está colorindo aí? Quem é esse personagem? O que você aprendeu sobre esse personagem hoje? Tem alguma coisa na vida desse personagem que você pode aplicar na sua vida? Então, é preciso usar o tempo todo, brincadeiras, tudo com as crianças. Por quê? Porque o lúdico é fundamental no ensino para as crianças. Mas não faça brincadeiras, dinâmicas, dar folhinha para colorir, apenas para passar o tempo, apenas por brincar, mas aproveite essas estratégias para ensinar os princípios da palavra de Deus em todo o tempo. Não restrinja o ensino da palavra de Deus a apenas aquele momento que você está ali contando a história. Não, mas em todo o tempo, enquanto você estiver ali, se é 50 minutos que você fica dentro da classe com as crianças, se é 1 hora que você fica, 1 hora e meia que você fica com as crianças ali na ministração do culto infantil, aproveita cada segundo
para ensinar as doutrinas bíblicas, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar sobre a salvação, para ensinar a criança a praticar a palavra de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco, que é mais uma estratégia. E a sexta estratégia é a repetição. Você sabia que a repetição é pedagógica? Você sabia? Pois é, nós aprendemos através da repetição. Então, repetir durante vários momentos na aula é fundamental para a criança aprender. A repetição, como eu disse, ela é pedagógica. A gente não pode achar que ensinei uma vez para a criança e ela nunca mais vai esquecer aquilo, vai ficar para sempre ali na mente dela. Não. Ela precisa de repetição para aprender. Por isso que lá em Deuteronômio, lá no texto que eu li para vocês, Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 a 9, Deus falou, ensina. Lembra daquela canção que a gente canta com as crianças? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Então, é em todo tempo você está repetindo o ensinamento para as crianças. Mas criança vai enjoar. Tem várias formas, várias estratégias de você ensinar a mesma coisa para a criança. De várias formas para ela memorizar, para ela aprender, para ela renovar a sua mente. Por falar em repetição, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Rapidinho. Vocês conhecem o versículo que está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16? É um versículo muito conhecido. Todo mundo, ou quase todo mundo, conhece. Então, eu quero que você repete comigo aí. João 3,16. Vamos lá? 2 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora, você vai repetir esse versículo com a mão nos ouvidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora você vai repetir com palmas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é uma estratégia de repetição. Então, eu imagino que aí onde quer que você esteja, né? Se você repetiu esse versículo, se você já sabe ele de cor, você lembrou, né? E repetiu sem olhar. Mas se você não sabe, a primeira vez que você está ouvindo esse versículo, vai ficar na sua mente. João 3,16. Alguma coisa desse versículo vai ficar na sua cabeça. E aí, você quer memorizar esse versículo? Vai lá na sua Bíblia e pega lá João 3,16. E você vai entender ali o plano de salvação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, não perecer aí para o inferno mesmo, não ficar separado de Deus, mas tenha a vida eterna, vai desfrutar da vida eterna com ele. Então, pela repetição, as crianças vão aprender. Essa é a sexta estratégia para gerar um coração transformado na vida das crianças. E a sétima e última estratégia é ensine a criança a praticar o que aprendeu. Ensine a praticar. Como eu disse lá, né, Tiago fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Então, é a prática que vai gerar transformação na nossa vida. Então, a palavra de Deus, o que eu aprendi, precisa ser praticado. A Bíblia, ela não existe apenas para ser decorada, não, gente. Ela existe para ser vivida. Então, não conte uma história por contar, mas busque sim ter uma prática diante daquela palavra. Não fique satisfeita em apenas a criança saber uma história da Bíblia ou saber decorar de um versículo. E ele mentiu para Samuel. Então, o rei Saul, ele mentiu. E ele recebeu Deus falou com ele, olha, você mentiu, então
sinto muito, mas você não vai ser mais o rei de Israel. Então, ele mentiu e ele recebeu uma disciplina por isso. E nós, será que nós devemos mentir também? Será que nós devemos ser mentirosos? Como é que nós podemos praticar isso que nós aprendemos? Então, nós precisamos ensinar a criança a praticar aquilo que ela é ensinada. É a prática, vou repetir, é a prática que vai gerar a transformação na vida de nossas crianças. Então, gente, para resumir tudo aquilo que eu falei aqui com vocês, nós vimos que para gerar transformação na vida das crianças, nós precisamos primeiro orar, porque nós dependemos do Espírito Santo. Segundo, nós precisamos evangelizar as crianças, falar das boas novas da salvação para elas. Terceiro, nós precisamos ensinar sobre o plano da salvação de Deus, que o evangelho é isso. Quarto, nós precisamos ensinar as doutrinas bíblicas, os princípios bíblicos para as crianças. Quinto, nós precisamos ensinar de modo intencional. Sexto, nós precisamos ensinar por repetição. E sétimo, nós precisamos ensinar a criança a praticar o que ela aprendeu. Então, nós não podemos nos acomodar em ter crianças no nosso meio que não mudam de atitude, em ter crianças no nosso meio que não mudam de comportamento, que não tem mudança no coração. Nós não podemos nos conformar, nos acomodar e achar que é normal. Ah, isso é de criança. Ah, é criança. Não tem problema não, é criança. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós precisamos desejar ver a transformação na vida dessas crianças. Crianças transformadas para Jesus. Crianças que experimentaram da graça de Deus. Crianças que aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas. Crianças que aprenderam a adorar e a louvar a Deus. Então, lá no nosso canal da Seara Infantil, tem muitas aulas lá que eu deixei gravada para você, com muitas dicas. Tem histórias também, eu conto histórias lá. Tem muitas dicas de recursos materiais, de formas como você vai contar a história, de formas como você vai ensinar a criança a aprender por repetição os versículos, dinâmicas para isso. Então, assista lá as histórias, as aulas, que vai te ajudar nessa geração de formar crianças transformadas por Jesus. Nós devemos orar, nós devemos trabalhar, nós devemos buscar, desejar de todo o nosso coração de ver essas crianças transformadas. Gente, já pensou? No meio desse mundo terrível que nós vivemos, tanta maldade, tanta violência, tanta coisa terrível acontecendo com as crianças e pelas crianças também. Tantas coisas terríveis acontecendo. Imagina que Deus colocou 3 crianças na sua mão para você evangelizar, para você ensinar a palavra de Deus. E dentre essas 3 crianças, pelo menos uma criança, pelo menos em uma criança gerou transformação. Pelo menos uma criança decidiu confiar sua vida a Jesus. Pelo menos uma criança deseja viver de modo digno do Evangelho. Essa uma criança vai crescer desejando que outras pessoas experimentem a graça de Jesus. E ela pode dar frutos. Por isso que Jesus falou, frutos que permaneçam. Porque uma pessoa que tem um coração transformado, ela vai dar frutos, frutos que permaneçam. Ela não vai dar frutos pecos. Já viu falar de fruta peca? Que é aquela fruta que apodrece ou escurece antes de amadurecer? Então, nós precisamos gerar frutos que permaneçam por gerações. Isso mesmo, olha, isso que Fernanda falou, fecha aqui a nossa aula. Frutos que permaneçam por gerações. E esses frutos, para permanecer por gerações, esses frutos só vão ser gerados
se nós desenvolvermos um bom trabalho com as crianças, utilizando essas 7 estratégias que eu falei. Tem mais uma infinidade de estratégias, mas essas eu considero as fundamentais: orar, evangelizar a criança, ensinar o plano da salvação, ensinar as doutrinas bíblicas, ensinar repetindo quantas vezes for preciso. O que mais que eu falei aqui, gente? Ensinar de forma intencional e ensinar a criança a praticar o que ela aprendeu. Então, eu quero, para finalizar, declarar sobre a sua vida enquanto pai, mãe, educador cristão. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você seja um instrumento de transformação na vida de todas as crianças que Deus colocar nas suas mãos. Em nome de Jesus, que Deus faça isso comigo, que Deus faça isso com você, que você não perca tempo, que todo tempo você ensine de modo intencional seus filhos, suas crianças, que Deus é o maior e mais importante de todos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que nós devemos viver nesse mundo, desejando o reino de Deus, desejando a eternidade, porque nós estamos criando os nossos filhos, ensinando as nossas crianças, e nós mesmos estamos vivendo apenas para esse mundo. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios que se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, a nossa esperança não pode se limitar apenas a esse mundo, porque tem a eternidade. E nós queremos que as nossas crianças passem a eternidade com Deus ou longe de Deus. Então fica aí essa reflexão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que você seja esse instrumento de Deus para ensinar de modo intencional, para que gere frutos que permaneçam por gerações, como Fernanda disse, para a glória e honra do Senhor Jesus. Tá bom? Olha, um abraço apertadinho para você. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe. E se você entrou agora e não conseguiu ver a aula toda, a aula vai ficar gravada aqui no Instagram e eu vou colocar lá no YouTube também, tá bom? Lá no canal da Seara Infantil. E se você não faz parte do clube Guardiões da Semente, é um grupo no WhatsApp, onde nós compartilhamos, é um clube de educadores cristãos, de pais, onde nós compartilhamos sobre o Ministério Infantil, sobre a Seara Infantil, tá bom? Eu espero vocês lá. O link para participar do clube tá aqui lá na bio da Seara Infantil, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Não esquecendo que a nossa próxima aula é como ensinar a doutrina bíblica para as crianças. Se você quer aprender sobre isso, não perca a nossa próxima aula, tá bom? Fica com Deus.